CBN Café com Política. 10h48. Bruno Silva já está conectado aqui com a gente. Olá, Bruno, bom dia. Olá, muito bom dia, Carol. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas. Tudo jóia por aí nessa sexta-feira, Carol? Tudo bem, tudo tranquilo, acompanhando as notícias aqui. Agora, preocupante, viu? Porque o prefeito Dário Saad aqui em Campinas já estava enfrentando dificuldades com o tema moradores de rua, depois do balanço que saiu de mais de 2.500, quase 2.500 pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Ele que apostava que o número não ultrapassaria 1.500, quando entrevistado pela Rádio CBN e a Cidade On. E depois disso, claro, ele reafirmou os serviços, que são quase 16 ao todo, entre eles o consultório médico, que vai até a rua em busca de atendimento aos moradores de rua, os serviços de acolhimento, de albergue, de encaminhamento para o trabalho. Aliás, alguns dos assistentes sociais e outros profissionais aqui de Campinas, eles até elogiam que a Prefeitura de Campinas seria uma das poucas que tem tantos serviços disponíveis, mas o problema também é grande. E ele reclamava, alguns meses atrás, em uma reportagem especial da CBN, que faltava um direcionamento, uma política nacional que desse a direção para os prefeitos, o que pode, o que não pode, o que precisa fazer ou não, porque se fosse fácil o assunto estaria resolvido, disse Dário Saad. E Lula sanciona essa semana uma lei que cria uma política de trabalho que ele chama digno para a população de rua. Como é que você vê esse movimento? Pode vir uma resposta aí ao que os prefeitos estão esperando ou ainda não? Não, eu acho que ajuda, né, Carol? Ajuda bastante, né? Ajuda bastante você ter um direcionamento, uma política nacional. Aquilo que a gente sempre fala, qual é o papel do ente federal, né, do ente nacional, olhando sobretudo para os entes subnacionais? É dar diretivas, né, direcionamentos. Vamos lembrar, por exemplo, que o SUS é um bom exemplo de uma coordenação nacional, de algo que é executado municipalmente, então dá os direcionamentos, que tipos de exame entram para serem feitos, quais as políticas públicas no âmbito dele. O SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, já ajudou muito, especificamente no que diz respeito a esse tratamento das pessoas em situação de rua, né, Carol? O trabalho dos menores, que infelizmente a gente vê aí esparramado por semáforos, pelas ruas e avenidas das nossas cidades, né? Mas criar essa lei especificamente, desenhando eventuais soluções, né? Essa lei que cria a política de trabalho digno para a população de rua, que tem como objetivo gerar um estímulo à realização de cooperativas sociais, vamos dizer assim, né, no sentido de gerar uma economia solidária, estimular o acesso ao trabalho, enfim, a formas de alguma forma acessar renda e tudo mais, eu acho que ajuda os prefeitos a terem um horizonte, um direcionamento, embora eles já tenham uma expertise até maior, né, Carol, do que o nível federal, por conta das próprias demandas que chegam, né, nas cidades. Acho que tem uma fala do prefeito que é muito importante nesse sentido, que você acabou de citar para o nosso ouvinte, que é a seguinte, Carol, é complexo fazer. Por que é complexo fazer? Porque não se trata também apenas do Estado chegar, ofertar e dar as condições para tentar minimizar a situação, até mesmo tirar a pessoa na situação de rua. Existem outros problemas subjacentes, né? Então não é só a pobreza. Então a gente tem a dependência química, que muitas das vezes está presente de maneira muito forte, né? Você tem uma desassistência familiar, né? E uma família ali extremamente mosaico, enfim, complicada, delicada, né? Que acaba forçando muitas das vezes essa situação da pessoa estar na rua. Existe, por vezes, uma resistência desses próprios cidadãos em aceitar as políticas e sair ali daquela condição. Então, são muitos fatores que têm que ser articulados para que a política, de fato, funcione e o problema tente ser minimizado. O que não dá a essa altura do campeonato, né, Carol, é tratar como a gente já viu em episódios anteriores, gestores por aí esparramados Brasil afora, né, que entendiam que era uma situação de polícia, pura e simplesmente. Não é. Não se trata pura e simplesmente de uma situação de polícia, né? Você tem que ter uma articulação das políticas. Agora ele tem também um outro desafio, que é o levantamento mostrando 235 crianças trabalhando nas ruas de Campinas. Aí é uma Isso aí tem que fazer, outra problemática. Exato, Carol, exato. Como diz no popular, né? Você pegou na veia, né? Ou seja, aí é uma outra situação. Porque aí nós estamos falando de crianças que as famílias, né, os pais, os responsáveis, tem que estar no radar dos conselhos tutelares, né? Os conselheiros têm que ficar em cima para entender o que está acontecendo, gerar os relatórios adequados sobre isso, ver se os encaminhamentos, todos eles necessários, foram ou não foram feitos, né? Responsabilizar judicialmente esses responsáveis a respeito
dessas crianças, porque trabalho infantil é crime, a gente tem uma legislação muito sofisticada para poder dar conta da criança, do adolescente, do estímulo à cultura, à educação, né, a uma vida digna. Então aí acho que já é um outro problema, né, Carol? É um outro problema. Ele é um problema social, mas ele não está necessariamente apenas dentro dessa lógica da situação de rua, tá? Dentro de outras vulnerabilidades. Aí precisa compreender o que está acontecendo. É a família que não está acessando renda, que está dependendo desse trabalho, está explorando isso, está fazendo é crime, né? Então aí eu acho que tem que os conselhos tutelares estarem extremamente atentos, serem cobrados para fazer o papel que é um papel deles de direito, previsto na legislação, no ECA. Tem que entender como é que essa criança está dentro da escola, se está acessando, se não está. Estudar Se a existem outras situação políticas. individual dessas crianças e fazer Exato. esse Se há levantamento. outras. Eu queria colocar, se há outras políticas sociais que estão sendo acessadas também, que são justamente para que isso não aconteça, né? Você tem o Bolsa Família, você tem outras aí por via do CAD único, né? Que também podem ser acessadas pelas famílias. Aí eu acho que é um problema grave mesmo, mas que tem que ter essa articulação forte, principalmente com os conselhos, que esse é o papel deles, né, Carol? Desafiador, hein? Para qualquer político. Obrigada, Bruno. Vamos tomar um cafezinho na segunda novamente, hein? Combinadíssimo, Carol. Um abraço forte para você. Boa sexta-feira para o nosso querido ouvinte. Bom final de semana. Segunda estamos de volta. Bom final de semana para você também.